web rádio Sintonia do Bem, Fraternidade, TV Nave e Rádio TV. Boa noite, Bandeira, boa noite, Claudinho, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Casa do Caminho, em Jataí, e também aos internautas que acompanham conosco pelo mundo. Quando você vai ver, se desculpa, gente, eu estou aqui para participar do chat. Boa noite a todos vocês que fazem a nossa melhor companhia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouvindo na Natureza. Hoje nós estamos programando 112 para excelentes programas e agradecemos muito a toda a espiritualidade e a toda a sua presença e sua paciência. Zé, hoje nós vamos continuar estudando qual a sua dúvida para o tema as espiritualidades mais macias da verdade. Você pode? A gente vai demorar a sair desse livro, porque tem muitas perguntas e a gente ainda está na 19, então vai ser isso, vai ser trabalhando. Então, você com certeza poderia ter essa conversa inicial? Vamos sim, vamos então nesse momento agradecer a Deus, a toda a espiritualidade, pela oportunidade do encontro, pela oportunidade do estudo, de estarmos aqui para mais uma vez estudarmos um pouco mais sobre os animais, a natureza, procurando compreender que tudo que Deus criou tem uma razão de ser, uma razão de existir, e que nós temos que cada vez mais desenvolver o amor por todas essas criaturas, muitas que ainda não conseguimos amar, pois estamos enviando para os abates, para a morte. Que Jesus, a espiritualidade, possa abrir nossos corações, nossas mentes, para o amor, para o respeito ao próximo, às criaturas. Lembrando que tudo que está na Terra tem uma função. Somos interdependentes e cada ser tem sua função. Se a gente pensar que não, seria blasfemar contra a criação. Pois cada um de nós tem dever de auxiliar todos os nossos irmãos mais jovens que estão aqui para evoluir. Abençoa o planeta com paz, com tranquilidade, sabedoria, respeito, união. Abençoa humanos e não humanos que estão sofrendo violências, maus tratos, fome, sede, sofrendo os efeitos climáticos, que na maioria das vezes foram provocados por nós mesmos. Abençoa também as águas de todos, para que ao usufruírem delas, possam ser restaurados, tanto física quanto espiritualmente. Pedimos à equipe espiritual de Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Marcel Benedetti, que possam nos orientar nos comentários, no trabalho, para que possamos deixar a palavra do Cristo nos corações de cada um. Nós agradecemos e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Serena, o que a gente vai utilizar de obras para o nosso estudo dessa noite? A gente tem várias bandeiras, vou falar algumas, e à medida que a gente for evoluindo, a gente vai mencionando. A gente tem a obra de referência, né, que é essa, qual a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais, do Marcel Benedetti. Um que a gente não vai usar, mas a gente sempre recomenda, é o Evangelho dos Animais, né, ditado pela equipe espiritual da SEAMA, e médium a Sandra Denise Calado, né? Temos também o livro do Marcel Benedetti, Todos os Animais Merecem o Céu. As obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Revista Espírita de 1858, Revista Espírita de 1860, a Gênese. Temos também Iniciação, Viagem Astral, pelo Espírito Lancelin, e Psicografia de João Nunes Maia, e ainda de João Nunes Maia, Psicografia, Filosofia Espírita, pelo Espírito Miramês. E a gente tem também a revista O Reformador, e a gente vai usar de 87, 2011, então vai dar uma variada aí, tá, Bandeira? Lembrando a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que esses livros mencionados pela Sirlene podem ser adquiridos na Livraria Espírita, localizada no Centro Espírita Allan Kardec, aqui na Rua José Manuel Vilela,
número 312, Centro, Jataí, Goiás. Também pelos telefones 64 3636 6676 e pelo celular WhatsApp 64 99965 3917. Falar com a Lu. Para quem não é de Jataí, Goiás, nem da nossa região, também poderá encontrar os livros mencionados, além de diversos outros, na loja Rádio Fraternidade, acessando o endereço eletrônico lojaradiofraternidade.com. Vamos começar, Selene? Vamos, estou mandando aqui o link do programa. Tá, por favor. Então a gente começa com o livro então do Marcel Benedetti, né? Qual a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? A pergunta é do número 19. Já estamos na 19? Sim, que coisa, começando né? hoje. Perdão, semana passada eu não pude participar. Um abraço a todos vocês, obrigado por terem ajudado a Sirlene. Se o animal não tem karma, não tem débitos a acertar, como se processa a sua evolução? Olha que pergunta boa, né? Karma é um conceito hindu que se relaciona à lei de causa e efeito. Mas este conceito budista é diferente do que entendemos como lei de causa e efeito, pois de nenhum modo pode ser modificado ou aliviado. Seria equivaler à lei de Moisés, olho por olho e dente por dente. Errou, tem de pagar. No conceito espírita, o importante é o aprendizado e não o castigo. De qualquer modo, o importante é salientar que a evolução é independente do karma. Tudo no universo é dinâmico e evolui. Somente o ser humano e outros seres com o mesmo grau de consciência necessitam quitar suas dívidas antes de retornar ao seu caminho evolutivo. O Espírito da Verdade disse em O Livro dos Espíritos que tudo na natureza se encadeia e tende à unidade. Isso é, tudo evolui, mas nem tudo que evolui precisa passar pelas leis de ação e reação. O Espírito da Verdade disse também que tudo tem o mesmo ponto de partida e terá o mesmo fim. Isso significa que, independentemente de karma ou não evoluirmos, desde nossa criação como seres simples e ignorantes, rumo aos pontos da evolução, todos nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Crer que somente se evolui por meio do karma é como crer que somente o devedor evolui, e isso pode não ser verdade. O devedor é aquele que tem débitos a quitar, e por isso está paralisado em sua evolução, e somente a retomará após quitar o que deve à sua própria consciência. Todos os seres do universo evoluem, independentemente de existir ou não essa lei, mas podem se estagnar quando atingem a fase humana por contraírem mais dívidas. Ainda bem que a gente já superou o olho por olho, dente por dente, né? Porque senão ia estar todo mundo... Nossa... Uma parte de nós superou o olho por olho, dente por dente. Infelizmente, a gente ainda vê muito olho por olho, dente por dente na atualidade, nas Você guerras, pensa, né? nessas Se a crises que a gente vê. Tanto que a gente às vezes prejudica outras pessoas, às vezes até sem querer, sem perceber, se a outra revidasse na mesma condição, né? Nós estaríamos numa situação bem difícil, né? E aí a gente vai vendo nesses conceitos aqui, quando fala que tudo se encadeia e tende à unidade, né, aquilo que na oração a gente estava falando, né, porque nós somos interdependentes. Então a gente tem, é como se fosse elos, né, de uma corrente, né, então um vai pegando junto com o outro, junto com o outro, né, para a gente poder evoluir. Então esses elos, eles são importantes porque se quebra, perde uma sequência, né? E aí a corrente toda cai. E é isso que a gente tem feito, né? A gente tem desequilibrado o planeta, né? E como consequência do desequilíbrio, a gente sofre, né, com os efeitos climáticos, principalmente porque a gente está quebrando esse elo. A gente tem quebrado esse elo, né? Então, as consequências são nossas e as consequências que a gente também está deixando para os próximos espíritos, né, que reencarnarão aqui na Terra, uma situação bem mais complexa, né, em relação à natureza. E ainda aqui tem a questão de sermos criados todos iguais, né? Então Deus não privilegia
A nem B, né? Então o homem não precisa achar que ele é um ser privilegiado. A verdade é que a gente já conseguiu avançar, né? Talvez por sermos mais antigos, mais velhos, né? Então a gente já conseguiu avançar, mas não tem privilégios, né? Então Deus não privilegia ninguém. Todos criados iguais e todos chegarão no mesmo lugar. Todos partimos do mesmo ponto e chegaremos no mesmo ponto juntos. Só que uns com mais rapidez, outros não. Então, depende do estudo de cada série. Da evolução moral e espiritual de cada um. Depende do que a gente faz aqui, né? E aí, quando a pessoa evolui, um vai lá e fala assim, foi sorte. É escolhido. Sim. Mas é assim mesmo, né? As pessoas às vezes não observam que aquela pessoa se dedica, trabalha, né? Tem uma boa noite aqui, nossa amiga Aline Alarcão, lá de Mineiros. Legal. Dando boa noite, Aline, bem-vinda a mais um programa, obrigado pela sua presença. Que bom, boa noite, Aline, obrigada pela presença, tá? Muito obrigada. Sigamos? Dando seguimento. Vamos lá, então. E agora a gente vai falar um pouco, Bandeira, acho que o restante do programa todo, a gente vai falar um pouco sobre a dor, né, de como a gente evolui a partir da dor. É claro que da forma como a gente encara isso, né? Então a gente vai começar com o livro Ação e Reação, né, e a psicografia do Chico Xavier, né, do Chico, e o capítulo é o 19. A dor é um ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria o progresso. Em nosso estudo, porém, analisamos a dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. São dores bastante diferentes. E depois a gente vai falar um pouco sobre elas, não vou adiantar agora, mas a gente vai ver daqui a pouco, né, por que os animais sofrem, né, se eles não têm expiação, se eles não têm, em tese, né, ações que demandem depois um refinamento do espírito, né? Ajustes, né? Então a gente vai ver daqui a pouco. E no livro eu não sei se pronuncia assim, Eurípides Kiel, né? Animais, Amor e Respeito, e o capítulo é A Dor nos Animais. E aí ele vai falar um pouco, ele vai começar falando um pouco, citando a Gênese, e na sequência ele vai falar um pouco também das plantas, não só dos animais. Sofrimento, né, que é a dor nas plantas e nos animais. E ele vai começar com a Gênese, capítulo 18, número 8. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18, número 8, diz que plantas e animais são atingidos por enfermidades. Considerando que as plantas têm sensibilidade, nada interfere que elas possam ter sofrimento. Não há condições de afirmar que sentem dor, mas apenas que uma árvore cortada perde seiva e morre. Galhos queimados definham rapidamente. Antes, a simples aproximação do fogo, retraem-se. No caso dos animais, não existe a menor dúvida que sofrem dor, tanto quanto um ser humano. Mas aí, nas poucas pessoas, maioria espíritas, se pondera. Se o homem resgata débitos contraídos por ações equivocadas, afastadas das leis morais, como justificar que animais e plantas também sofram? Que culpa lhes pode ser atribuída se não têm como nós inteligência, livre-arbítrio e consciência? Realmente, eis aqui uma aparente contrassenso da natureza, mas em verdade não há nada errado nisso. Quando ele coloca essa questão da planta, a gente sabe que a planta não tem sistema nervoso, né? Mas essas impressões... Tem vitalidade. Isso. Como ela tem vitalidade, essas impressões, como ele coloca aqui, né?
a árvore cortada perde a seiva e morre. Não. Então, essas impressões podem ficar nessa construção, tanto quanto a gente vê do mineral, né? Mas é diferente, não é a mesma coisa do animal que já tem sistema nervoso, que já tem compreensão, né? Porque o animal, a gente sabe que o animal ele pode ficar triste, alegre, ter depressão, né? Então ele pode ter as mesmas reações que nós temos, né? Até porque você já falou aqui, a gente já leu, o nosso DNA é muito próximo até do da minhoca, né? O projeto de Janoma mostrou isso, né? Então, assim, as reações, não teria porquê, então, as reações serem tão diferentes se o nosso DNA é tão próximo, né? E aí, os animais, a gente vai ver logo mais à frente, o quanto podem sofrer também com a dor, né? Com tristeza, com ansiedade, com depressão, né? E a planta não, a planta sofre essas impressões, né? Não sigamos. Vamos lá. O Ricardo Oreste Forni, não sei se é Forni, com o livro Amor pelos Animais, capítulo A Dor nos Animais, ele traz uma citação da Revista Internacional de Espiritismo, no mês de janeiro de 2011, ele fala que nessa revista tem um artigo publicado que se chama A Dor nos Animais. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício dos animais? Livro dos Espíritos, questão 672. Seria evidentemente mais agradável a Deus oferecer os frutos da terra que o sangue das criaturas. Ora, nós já sabemos que a lei divina institui a solidariedade entre os seres, e por isso podemos facilmente concluir que a nós, seres humanos, Deus outorgou a condução e proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. E o que é que nós estamos fazendo com esta responsabilidade santa de proteger e guiar o reino animal? Como é que esta humanidade terrestre tem agido em relação aos animais nos inúmeros séculos de nossa história? Porventura nós, os homens, não temos nos convertido em algozes impiedosos dos animais, ao invés de sermos seus protetores fiéis? Quem ignora que a vaca sofre imensamente a caminho do matadouro, não sabe o que pensa. Quem desconhece que minutos antes do golpe fatal, os bois derramam lágrimas de angústia, não sabe o que diz. Não temos treinado determinadas raças de cães exaustivamente para o morticínio e o ataque? Que dizermos das caçadas impiedosas de aves e animais silvestres, unicamente por prazer esportivo? Que dizermos da devastação inconsequente ao meio ambiente? Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo, o ódio, tudo que provocamos nos animais lhe alteram o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamento em posteriores existências a se configurarem por deformidades congênitas. A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios de nós mesmos, os seres humanos, que não soubemos guiar os animais, sendas do amor e do progresso, segundo a vontade de Deus. Estamos acabando com o mundo. E aí tem final, Chico Xavier, né? Lições de Sabedoria. Lições de Sabedoria, São Paulo, 1996. E aqui eu gostei muito desses questionamentos, porque vai trazendo perguntas, né? Sobre o que como a gente tem conduzido, né? Dos intuitos desse programa é justamente alertar para essa conduta que a gente tem feito de maneira equivocada, né? E eu tenho uma conhecida, Bandeira, que conversando outro dia, ela é de religião de matriz como é que chama? Africana. E ela me disse que eles não estão fazendo mais, pelo menos aqui na cidade, oferendas com animais. Eles fazem com os frutos. Os sacrifícios, né? Não faz mais com sacrifício de animais, que eles estão fazendo com frutos da terra. Então, achei bem interessante, assim, porque... Coerente, né? Então, assim, achei bem interessante, porque aqui está falando sobre isso, né? E a gente sabe que ainda tem religiões que permanecem,
mas que, respeitando, claro, todas as religiões, mas talvez pensar nessa possibilidade, né? Se existe essa possibilidade, né? Porque que agrada a Deus, né? Porque fala que nós temos solidariedade entre todos os seres, né? E aí, eu gostei muito da pergunta se a gente tem sido algozes, impiedosos dos animais, né? Temos. Porque a gente vê que o nosso comportamento já melhorou muito em relação aos animais domesticados. Mesmo assim, a gente ainda vê constantemente notícias, né, de pessoas que causam maus tratos aos animais, né? Diversos abusos, né? Desde bater, né, de deixar sem comida, sem água, amarrados, né? Praticando abusos perante a lei de Deus e perante a lei dos homens, que agora também é crime, né? Inclusive aqui em Goiás tem um projeto de lei que está tramitando para tornar crime a pessoa que está de carro, crime de trânsito, a pessoa que está de carro deixar animal, soltar animal nas rodovias, né? Porque às vezes a pessoa sai no carro e solta longe de casa para o animal se perder, né? Não voltar. Então, quem faz isso está praticando dois crimes, né? Crime aqui e o crime pelas leis de Deus. E aí, também essa parte aqui, Bandeira, o golpe fatal, né? Os bovinos derramam lágrimas de angústias, né? Está perguntando, né? Então, a gente sabe que os animais sofrem muito quando estão indo para o abate. Demais. Né? Que eles choram, que eles ficam tensos. E a tensão deles descarrega adrenalina, né? E uma série de sensações de tristeza, de angústia, de sofrimento na carne. E aí, quando a pessoa consome a carne com toda aquela energia, né, de sofrimento, de tristeza, de angústia, né, que o animal passou ali naquele momento, nos momentos finais ali da vida dele, né, de muito sofrimento, muita tensão. Imagina se fôssemos nós, pensar que a gente já está num corredor da morte, todo mundo caminhando, né, dentro de um corredor, que a gente não teria como sair desse corredor, não tem como fugir, e se fugir eles buscam, né? Então imagina se fôssemos nós nesse corredor da morte, sabendo que todo mundo que vai, morre. Imagina que sensação, o que nós pensaríamos, que tipo de sentimento que passaria na nossa cabeça naquele momento. Né? Então, acho que são coisas que, se a gente começar a pensar, talvez a gente redefina algumas coisas, né? Alguns comportamentos que nós temos, né? Depois a gente tem as caçadas, que menciona. Né? Caçada e a gente, pelo prazer de caçar. E a gente sabe que hoje tem caça esportiva, né? Outro dia a gente viu uma reportagem, né? Que assim, eu fiquei estarrecida, né? Que eu não sabia que as pessoas faziam isso. Cria-se os animais, né? Dentro de um cativeiro, de um espaço que não tem como eles fugirem, né? Supondo que fosse uma sala como essa aqui, o animal está aqui dentro e as pessoas vêm caçar. Então não tem para onde correr. Ele pode correr, mas está dentro de um limite, né? Como se fosse uma fazenda. Ele só corre dentro daquele limite ali, né? Então, uma fazenda cercada feita para ser de caça. Então aí não tem muito para onde sair, né? Vai correr, mas vai morrer da mesma forma. As devastações do meio ambiente que a gente tem sofrido, as consequências, a gente né? Todo santo dia, né? Todo programa a gente fala. Todo programa a gente fala. E a gente não está aprendendo, né? Isso que é o problema. E aí depois vai falar da questão da angústia, do medo, do ódio, que a gente provoca e altera, né, os animais com esse sentimento, podendo até causar deformações, né? E a Aline chama atenção aqui. A caça e a pesca esportiva machucam os animais. Sim. E muito, né? Uhum. Mesmo que você pesque um peixe para soltar, né, quando é fisgado pela boca, a dor provocada é terrível. Sim. Né? E quando você fala do peixe, a gente já falou aqui em outros programas, né?
O peixe, as terminações nervosas ficam na boca. Na boca. Então, quando o anzol Tato, a sensibilidade. passa, né, na boca do peixe, ele vai sofrer muito, por mais que ele seja solto, mas ele vai ser solto machucado. Né? E não tem ninguém cuidando dele ali, né? Ele vai voltar, só claro que a espiritualidade cuida, né? Mas eu digo, ele vai voltar sofrendo, né? Podemos seguir? Continuando com o autor Ricardo Forni, ou Forni, perdão pelos que entendem a pronúncia, né, no Amor pelos Animais, ele diz uma passagem. Lembro-me de um jovem que morreu de acidente de carro e que depois se manifestou através da mediunidade de Chico Xavier, dando a dimensão da sua agonia no momento do desencarne. Dizia ele que 1 minuto é muito pouco tempo para viver e um tempo muito longo para morrer. Pois é. Quantos minutos de angústia tremenda aqueles cachorrinhos que iam para o laboratório da faculdade doar a própria vida e os golfinhos não enfrentaram até que a morte aliviasse e libertasse das mãos dos seres humanos. Lembro-me do olhar de suplício dos animais que eram arrastados até o laboratório. Direcionavam a todos nós que transitávamos pelos corredores da faculdade um apelo desesperado, buscando em cada um daqueles jovens um amigo que os tomasse no colo e os levasse para casa, onde recebessem proteção e amor. Triste, né? Eu teria sérias dificuldades para fazer medicina no século XXI. Mas hoje já não usa... mas já avançou bastante, eu né? sou da década de 80, né? A gente tinha laboratório, biotério, animal, rato, camundongo, coelho, né? Cachorro, né? Era porco. Terrível. Porco. Na verdade, a gente usava muito cachorro, né? As cirurgias abdominais eram realizadas em cachorros, em cães. Tadinhos. E em seguida o animal era sacrificado. E aí, eu fiquei pensando aqui, quando fala assim que 1 minuto é muito tempo, né? Um espaço muito longo para morrer. Eu fiquei lembrando da academia, né? Você está lá na academia fazendo prancha, gente, 1 minuto é uma eternidade. Você fala, Senhor, o que é isso, né? Como é que 1 minuto pode ser tão longo, né? Mas se você estiver na sua casa não fazendo nada, 1 minuto passa voando, né? Aí eu fiquei pensando no peixe, né? Quando você tira ele da água, a agonia, né? Então, 1 minuto para ele ali pode ser uma eternidade, né? De agonia, de sofrimento ali, de falta de ar. E se a gente lembrar da época da Covid, a gente não deveria tirar o peixe da água, né? Porque quando a gente passou pela Covid, a gente viu tanto que foi ruim ter falta de ar. A falta de ar, né? E o peixe morre pela falta de ar, né? Vamos seguir ainda com o Ricardo Orestes. E ainda o mesmo capítulo, a dor nos animais. Como avaliar o sofrimento de um prisioneiro condenado à pena de morte nos países onde existe essa sentença capital? O que se passa pela cabeça desses prisioneiros nos passos que dão até o local onde serão executados? Quantos não aguardam com desespero uma sentença que revogue a decisão fatal? Entretanto, entre eles e os animais que são conduzidos aos laboratórios, existe uma diferença. O condenado à morte cometeu algum crime muito grave, embora isso não justifique que se mate aquele que matou. E o animal? Que crime terá cometido? O crime de ser animal? A Aline está colocando aqui, Bandeira, 1 minuto sem respirar é só tentar para a gente sentir. Muita gente não dá conta. Eu mesma sou uma pessoa, sou essa pessoa que não conseguiria. Então, quando a gente pensa no animal, é isso, né? O animal, ele contribui, de certo modo, dando a vida dele, sem ele querer, né? Porque não é uma contribuição voluntária, involuntária, né? Sem ter praticado nenhum, digamos assim, nenhum delito. Não é nada que contraria a lei de Deus. Nós, muitas vezes, sim. Embora eu, particularmente, sou contra a pena de morte. Eu acho que a gente não deveria ter, né? Porque é uma questão que acho que só Deus que tem essa autonomia, né? Essa prerrogativa para fazer, né? Determinar a morte de alguém, né? Então,
Eu sou contra. E dos animais mais ainda, né? Porque você vê, o animal ele vai para o laboratório, ele sofre demais, né? Porque coloca ácido às vezes no olho, né? Queima a retina, tira a pele, né? Então assim, faz uma série Fora o animal que nasce em laboratório, cresce em laboratório e morre em laboratório. Que é criada, às vezes, para viver, já é criada ali, né? Para ficar no laboratório. É muito triste. E ainda seguindo no mesmo livro, no capítulo ainda A Dor dos Animais, vai falar um pouco do René Descartes, Bandeira. O filósofo francês René Descartes dizia que os sentimentos como a dor e o sofrimento moravam na alma. Como os animais, para ele, não tinham alma, esses seres não sentiam dor. Sempre o ser humano acata de justificativa para os seus desmandos, como se isso alterasse a lei de Deus. Uma atitude pode ser legalizada, embora possa não ser moral. Descartes legalizou a ausência do sofrimento dos animais ao afirmar que eles não possuíam alma. Entretanto, perante a justiça perfeita de Deus, isso não é moral e não é verdade. Peter Singer, filósofo australiano da atualidade, já tem, felizmente, uma visão bem diferente. É de opinião que os animais, assim como nós humanos, sentem dor e não gostam dela. Ou seja, devemos evitar causar dor a esses animais, com o mesmo cuidado que evitamos causar dor a uma pessoa. E isso vale, na opinião dele, para vários tipos de sofrimento, inclusive psicológico, tais como medo, ansiedade, frustração e estresse. Tudo que os animais sentem quando a caminho da morte ou quando submetidos a torturas pelos seres humanos. Tortura essa que ocorre mesmo no interior de laboratórios de pesquisa. Você sabia que para obter ratos sem contaminação, os cientistas retiram o útero de uma rata em final de gestação e extraem as cobaias? Você sabia que para testar a toxicidade de produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos, de 6 a 9 animais são forçados a ingerir doses crescentes dessa substância que seja explícita em estudo por até 15 dias, até que a metade morra? Os sobreviventes são mortos depois para estudo. Você sabia que alguns produtos também são testados em tecidos sensíveis, utilizando-se óleos de coelhos, cujas córneas são transformadas em pasta? Infelizmente, a gente viu o exemplo daqueles cachorrinhos, Beagle, né? Os Beagles que eram testados para cosméticos, né? Coisa horrorosa. Quando a gente lê, eu acho que é importante o programa, porque a gente alerta, né, Bandeira? Cada um faz o que acha que é melhor, né? Mas a gente procura trazer o esclarecimento, que é uma das coisas que o Espiritismo tem obrigação, né? Os espíritas, né, melhor dizendo, tem obrigação de instruir, de se instruírem. A gente vê que tem coisas que a gente pode fazer tranquilamente, né? Não custa para a gente comprar um cosmético que não é testado em animal, né? Porque vem escrito lá na embalagem, que não foi testado, né? Livre de crueldade, né? Não testado em animais, né? Então, sempre vem a indicação. Então, não nos custa nada começar a agir observando isso, porque se a gente começar a comprar produtos não testados em animais, a gente vai obrigar as empresas que testam a deixarem de testar, porque se a gente parar de comprar os produtos, a gente vai desestimular. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes a gente pega lá e nem olha. E essa atitude nossa de invigilância estimula que a empresa continue testando, maltratando os animais, porque se a gente está comprando, ela vai continuar produzindo. Então, se a gente começa a boicotar, não, eu não vou comprar, eu só vou comprar de empresa que não testa em animais, vai obrigar todo mundo a caminhar para esse sentido, né? Hoje eu vendo uma notícia, e a gente sabe que isso vai acontecer em muito pouco tempo, né? Pelo menos
estudos nesse sentido, de que em torno de uns 10 anos, aproximadamente, ou mais um pouco, a gente vai diminuir bastante o consumo de animais. Amém, Né? assim seja. Porque, o que acontece? As empresas, mas não é por amor aos animais não, Bandeira. Mas já é alguma coisa, é um passo, né? Conta. As empresas têm percebido que a gente não tem como, a gente está chegando no limite da exploração do planeta. Então, ou a gente muda, ou morreremos, né? Vai ser extinção. Então, o que vai acontecer? E gado é um dos que mais poluem, né, o ambiente. E a gente vê que já a Itália hoje, eu vi uma notícia que na Itália, já a partir do ano que vem, eles vão diminuir muito os frigoríficos, não vão mais matar animais, eles vão trabalhar com a carne vegetal, né? Então, assim, na verdade, é uma mudança de mercado, né? Não porque as pessoas aprenderam a amar e a respeitar os animais, mas ainda assim, eu considero que ainda aos trancos e barrancos, mas é uma evolução, né? Só de não matar os animais, mas a gente vai continuar destruindo o planeta, né? Só que de uma outra forma, a gente vai tirar os animais para fazer o cultivo de plantas, né? E de outras coisas que vão usar nesses produtos. Lembrando, gente, que esses produtos não são produtos que são excelentes para o consumo, né? Tem uma propaganda, né? Tem um monte, né, de corantes, de produtos que fazem mal para a saúde, né? Embora sejam de origem vegetal, mas ainda assim destroem o planeta, não tem uma preocupação com a saúde, né? Então, mas aí a gente vê que já tem um caminho, né? Porque você vê, a Itália já anuncia isso, né? Um progresso. Não sei, mas tá bom. Vamos seguir? Por favor. E a gente então ainda continua falando da dor, né, com o Ricardo Orestes. Ele tem um capítulo extenso, a gente foi trazendo partes desse capítulo. Aí você continua, Bandeira, falando sobre o sofrimento dos animais, por favor. O sofrimento é sofrimento onde quer que ele se manifeste. A dor do animal não é diferente da dor que visita o ser humano. O animal não tem quem o ouça para que possa reclamar. O ser humano grita, vai ao médico, é amparado por familiares. O animal em sofrimento só encontra o apoio dos espíritos desencarnados dedicados a eles. É claro que a espiritualidade também cuida dos animais. A dor do animal dói mais porque é acompanhada pelas indiferenças dos seres humanos. Quem estabelece essa indiferença entre a dor humana e a dor animal é o nosso orgulho e a nossa vaidade exacerbados. A dor do animal impregna a psicosfera da Terra negativamente, da mesma forma que a dor dos seres humanos. E hoje no estudo a gente falou um pouco dessa questão, né, não foi bem em cima aqui, mas a gente falou dessa questão, né, da energia, né, do pensamento, da energia, né, do que a gente pensa, como é que isso interfere, né. Então, a dor, ela vai também para a psicosfera, né? Vai ficar ali impregnando o planeta. E se a gente pensar quanta dor a gente tem no nosso planeta, nós podemos imaginar como está a nossa psicosfera. Está bem impregnada, bem, né, contaminada, bem. Porque se a gente pensar a dor dos animais, das pessoas, das guerras, né? Quanta dor, quanto sofrimento, né? Nesses lugares. E o que diferencia, né, Bandeira, a dor de um para a dor do outro, né? Só o nosso orgulho, nosso egoísmo, a vaidade. A Gênese fala, né? Eu sempre gosto dessa parte da Gênese que fala que é o orgulho e o egoísmo que cavou esse abismo, né, entre os homens e os animais. E o autor continua, né? Em 12 de dezembro de 1969, você vê, hein? 56 anos atrás, né? Em uma reunião pública da Comunhão Espírita Cristã, em mensagem de Emmanuel, recebida por Francisco Cândido Xavier, dizia-se o seguinte: se os animais estão isentos da lei de causa e efeito, em suas motivações profundas, já que não têm culpa a expiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? Assunto aparentemente relacionado com a injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. É imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento.
Ninguém sofre de um modo ou de outro, tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras de provas a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Que mal teria praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola? E acaso conseguirá ele diplomar-se em conhecimento superior se foge às penas edificantes da disciplina? Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Compreendamos desse modo que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão, e atingida a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente. O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las. O homem se esforça avançando da inteligência para a sublimação. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Dor física, acrescida de dor moral no homem, é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude e que, investindo-se na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor, porque o amor ser-lhe-á o sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque da sua própria luz. Como vimos, os animais, da mesma forma que os homens, evoluem através da dor. Resta saber se nós estamos dispostos a ser para eles o motivo dessa dor. Se você não está disposto, então está preparado para amar os animais? Então, tá aí. Olha, esse senhor Ricardo Forni, escreve bem demais, né? Escreve, dá o cada amor pelos animais, é uma chamada de orelha, né? Dá puxão de orelha aqui, né? Resta saber se nós estamos dispostos a ser para eles o motivo dessa dor. Olha aqui. Justamente. Bacana, né? Se você não está disposto, então está preparado para amá-los, né? Você está preparado para amá-los? Ótimo. Aí tem muita gente que fala assim, eu sou protetor dos animais, mas usa produto de beleza, baseado em teste cosmético animal, usa carro com banco de couro. Não é só isso, não. Aqui a gente tem muitos casos, né, de resgates de animais, aí você faz feijoada, galinhada. Faz o resgate do animal e faz uma feijoada para comemorar. Não, às vezes para arrecadar dinheiro mesmo, também, né? Só que é porque a gente ainda não aprendeu o amor a todas as criaturas, né? Então a gente ama uns, em detrimento de outros. Mas ignora outros, né? Então a gente ainda não aprendeu a amar a galinha, o porco, a vaca, né? Então a gente ainda não aprendeu. Nós precisamos aprender, né? E uma coisa que eu gostei bastante quando ele coloca aqui, Bandeira, que o aprendizado não é por osmose. Não. Não adianta colocar o livro debaixo do braço. Tá? Eu gostei bastante, né? Quer dizer, tem que estudar, né? Aí ele fala, a elevação ou a cultura não acontece por osmose, né? Quer dizer, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente vai ter que correr atrás disso, a gente tem que aprender com outras pessoas que sabem mais do que a gente. Não adianta vir só para casa espírita e ficar lendo, estudando, né? Sem colocar isso em prática, né? Porque não vai resolver nada. A famosa coerência. E ainda dá tempo ainda, né? Acho que dá tempo ainda do Leon Denis, né? Rapidamente? Depois, Leon Denis, depois da morte, parte 2, capítulo 13. A dor é uma advertência necessária, um estimulante à vontade do homem, pois nos obriga a nos concentrarmos para refletir e força-nos a domar as paixões. A dor é o caminho do aperfeiçoamento. Seja físico ou moral, é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. E purificação suprema. É a escola em que se aprende a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha
onde se funde o egoísmo em que se dissolve o orgulho. Bandeira, e o quanto é difícil a dor para nós, né? Primeira coisa que a gente pensa é, por que eu tô passando por isso, né? Tem gente pior que eu na nosso julgamento, no né? nosso julgamento, né? Ah, fulano ali é pior que eu e não acontece nada com ele, tá ali sempre bom, né? Eu que sou uma pessoa boa, Egoísmo, né? já tá bom demais, né? Falando isso, né? Mas a gente tem muita dificuldade em lidar com a dor, porque a gente vê com a dor como um castigo, né? Como se fosse um castigo. E a gente vê nessas leituras aqui que a dor pode ser uma forma de angariar, né? Quer dizer, de você conquistar, né? Conquistar preceitos mais elevados, né? Claro que a gente tem a dor expiação, a gente vai ver na próxima sexta-feira, né? A falar um pouco da dor expiação, da dor evolução, da dor auxílio, né? Na semana que vem. Mas a gente vê o quanto nós temos muita dificuldade para lidar com a dor. Eu mesma sou mole. Não, estudos psicológicos dizem que sim, a primeira reação do ser humano à dor é a negação, né? Igual você falou, por que eu? Né? Aí a segunda é a barganha, né? Não, já que eu estou doente, vou ver o que eu vou fazer, já que eu estou com dor, vou ver o que eu vou fazer para melhorar. Uhum. Aí a terceira é a aceitação. Aceitando, aí as coisas tendem a se estabilizar. Não quer dizer curar, né? E aí tem gente que morre sem nunca ter reconhecido, sem nunca ter aceitado, né, sem nunca ter evoluído. Mas é porque a gente ainda não aprendeu, porque a morte também é uma... Que desencarna, né? O desencarne também é uma forma, né? Só que a gente não aceita. Tá certo. E a gente já estourou o tempo, né? Assunto bom, programa bom, tempo curto. Vamos, então, passar para a segunda parte do trabalho, para a parte, né, do passe para os animais, para a natureza, para os humanos também, né, humanos e não humanos. Nesse momento, o programa Ouvindo a Natureza te convida, né, numa iniciativa do Centro Espírita Casa do Caminho, aqui de Jataí, Goiás, a se unir a nós para fazer o passe dos animais e o passe da natureza. É um momento destinado à emanação de boas energias em prol da natureza necessitada, dos animais necessitados e também de todas as pessoas que se encontram enfermas ou doentes, né? Quero convidar os irmãos e irmãs a se unirem a nós para que nós possamos, né, fazer uma prece, um pedido a Deus Todo-Poderoso que emane misericórdia, amor, harmonia, muita paz, muita fé e que a gente possa vencer nossos medos, sabendo que os desafios diários impostos pelo Senhor Deus não são desafios que a gente não possa vencer. Muitas vezes Deus nos dá tudo o que precisamos sem que a gente entenda a hora que a gente merece. E a gente reclama tanto. Então, Deus, traz para nós a humildade e a aceitação de entendermos que tudo é no seu maravilhoso tempo e não no nosso. Afasta de nós o egoísmo, afasta de nós a ignorância, a vaidade, né? A discriminação, os preconceitos e os erros, Senhor. E neste momento, derrama toda a tua misericórdia em prol da saúde das pessoas que se encontram enfermas, seja em seus lares, em suas casas, em hospitais, em clínicas, em casas de observação. E também, Senhor, traz a restauração e a cura necessária a todas essas almas. Da mesma forma, Senhor, transfere a tua energia para todo o nosso planeta. O ar contaminado, a nossa psicosfera, os mares, os oceanos, as águas, os rios, tudo com poluição. Ajuda, Senhor, que a gente possa encontrar meios de poluir menos e limpar mais, de preservar toda a natureza, todas as plantas, todos os vegetais e todos os animais, Senhor, não somente os pequenos e domesticados, mas todas as criaturas da terra, que sejam feitas sob a sua responsabilidade, que nós, seres humanos, possamos ser seus tutores, assim como pedimos que seus anjos sejam os nossos protetores. Neste momento, Senhor, pedimos em especial pelas pessoas que a Sirene vai ler os nomes diretamente. Os animais.
Bom, então, começar pela Pipoca, que possa aparecer um lar carinhoso para ela. Que assim seja. Drila em espírito, Lipe, Flor, Moisés, Bolinha, Apolo, Simba, Giuseppe, Fadinha, Jolie, Nina, Amora, Raj, Yumi, Yuki, Aro, Noá, Leona, Lili, Nininha, Catrina, Princesa, Frida, Branquinha, Curi, Foquinha, Pink, Marcela, Junim, Goan, Tunico, Antonieta, Kiara, Poseidon, Catarina, Dolores, Dolly, Lobinha, Pantera, Angelina, Sula, em espírito, Didi, Juraci, Mel, Cacau, Batata, Princesa, Epifânia, Garibalda, Rajada, Caramelo, Paloma, Boneca, Pimenta, Paçoca, Xaninha, Gordinha, Bisteca, Pluma, Tunico, Floquinho, Magali, Jeremias, Tobias, Mildinho, Jade, Cristal, Luna, Pandora, Xodó, Cid, Rajada, Kit, Gatinha, Pintado, Amarelinho, Mel, Laika, Pichula, Biju, Sherlock, Lola, Teca, Chiquinha, Xodó, Mileide, Neco, Spike, Lampo, Pipoca, Bibi, Perninha, Frida, Cindy, todos os animais que estão nos hospitais, que se encontram doentes, os que estão também abandonados nas ruas, doentes, necessitando de tratamento, procurando um lar, que eles possam encontrar um lar carinhoso. Pedimos também para as pessoas do seu Lázaro, Dona Neuza, e todos que estão necessitados, e para todos os espíritos que estão aqui acompanhando, todos os irmãos já desencarnados que acompanham conosco esses estudos, e todos que estão também acompanhando pelas redes. Todos sejam abençoados, e quem está aqui no centro também. E a nossa amiga Aline, aqui pela internet, ela pede vibrações pela Lisa, uma cadelinha que esteve com a família dela por 13 anos, que desencarnou, que tinha câncer, né? Que tal qual a Lisa, todos aqueles animais que passaram por algum sofrimento e se encontram no plano espiritual, possam também espargir, né, essas energias de benfeitoria, de amor, de harmonia e de aprendizado. Obrigado, Senhor, pelo nosso convívio, pelo nosso aprendizado. Conduz, Senhor, todas essas pessoas de bom retorno aos seus lares, que tenham um fim de semana abençoado e uma semana produtiva, para que a gente possa se encontrar novamente em mais uma semana para mais um programa. Obrigado a todos e que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Silene, boa noite, Cláudio, e boa noite a todos vocês que sempre fazem nossa melhor companhia. Boa noite a todos, nós agradecemos a presença de todos e convidamos para a próxima sexta-feira estarem aqui conosco em mais um programa Ouvindo a Natureza, transmitido pelas web rádios Sintonia no Bem, Fraternidade, Rai TV e TV Nave. E também convidá-los, para quem for aqui de Jataí e região, se quiser vir estudar conosco aqui na Casa do Caminho, às 18 horas, todas as sextas-feiras. Fica o convite para quem é daqui da região. Muito obrigada, bom final de semana e excelente semana. Deus abençoe a todos, paz e bem. Que assim seja.